Graça e paz, amados, amém? Bom dia a todos, bom dia a todos que estão em casa também. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia para a primeira carta de Coríntios, no capítulo 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Deixa marcadinho aí. É como eu costumo brincar aqui, eu gosto de orar antes, que assim dá tempo da minha perna parar de tremer, né? Então deixa marcadinho aí, feche os seus olhos. Vamos orar pedindo a direção de Deus para essa palavra, para o compartilhamento, e que eu possa ser um canal de Deus para a sua vida nessa manhã, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer mais uma vez, ó Deus, já por esse tempo que pudemos sentir a tua presença, através do louvor e da adoração, meu Deus, e queremos te agradecer por estarmos diante do Senhor mais esse momento, meu Deus, para compartilharmos essa mensagem da tua palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração. Meu Deus, e eu te peço agora, Senhor, que apesar de mim, das minhas limitações, que o Senhor conceda a graça para que eu possa comunicar à tua igreja, Senhor, aquilo que o Senhor falou ao meu coração, e que essa palavra possa edificar, exortar, confortar o coração do teu povo, e que possamos ser, ó Deus, a cada dia mais e mais transformados, segundo a imagem do teu Filho Jesus, para a glória do teu santo nome. Todos dizem amém? Glória a Deus, queridos. Ainda de pé, vamos ler esse texto inicial. A partir do versículo 24, vamos ler até o 27, diz a palavra de Deus assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é premiado? Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Todo atleta de tudo se domina, e aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Assim, eu corro também, não sem metas. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser reprovado. Amém? Pode se assentar. Querido, esse texto aqui, dentro do contexto que Paulo está falando dentro da visão de usar a sua vida para o propósito, para a glória de Deus, para alcançar outras vidas, né? Então, se você for ler lá no contexto, Paulo está falando neste contexto, que todos nós somos chamados com um propósito, e que dentro do propósito para o qual ele foi chamado por Deus, de alcançar a outros, ele tinha essa visão, que ele lutava, não de qualquer maneira, mas que ele lutava como alguém que perseguia um alvo, um propósito, e de forma que ele, alcançando esse propósito, de alcançar a vida de outros para Jesus, ele mesmo não viesse a ser reprovado. No contexto é isso que o texto está dizendo, e eu quero, aproveitando esse texto, irmãos, eu quero fazer uma reflexão com os irmãos nessa manhã. Eu dei o tema para essa mensagem, refletindo sobre as crises de ideais, ou de alvos, de propósitos. Porque, irmãos, se nós observarmos, né, muitas pessoas que começam conosco a caminhada cristã, caminham bem por algum tempo, e depois se perdem, alguns por alguns anos, outros por meses, outros logo no início da caminhada desfalecem. E eu queria fazer uma reflexão sobre isso que Paulo fala: correr a carreira de tal maneira que a alcancei o alvo, aquilo que você idealizou.
E eu coloquei esse tema ideal e não alvo, porque o que é um ideal? Um ideal é aquilo que nós projetamos na nossa ideia, né? A palavra ideal vem exatamente daquilo que nós idealizamos. E não só no contexto espiritual, mas também no contexto profissional, contexto familiar, nós idealizamos muitas coisas para nós, irmãos, né? O homem que vive sem ideal, na verdade ele não vive, ele existe. Então nós necessitamos de ideais para dar sentido à nossa vida. Nós precisamos ter ideais, nós precisamos ter alvos, ter metas a ser alcançados na nossa vida, né? Desde jovem, né? A criança ela não tem muito noção disso, mas desde que nós começamos a entrar aí na fase de adolescência, juventude, nós notamos de uma maneira muito clara isso, que nós precisamos ir definindo ideais, alvos, objetivos para a nossa vida. Porque se nós não fizermos isso, irmãos, nós não vamos alcançar o fim da carreira. Nós não vamos alcançar sucesso. Sim ou não? E é assim em todas as áreas da nossa vida. Tanto na área profissional, quanto na área familiar, né? Nos estudos. Aquele que não souber... Irmão, o meu retorno ficou ruim aqui. Ficou ruim, está bem abafado. Aquele que não souber traçar objetivos claros, metas claras, né, para alcançar na sua vida, ele vai se perder, e isso aí vai influenciar a sua alma a ponto dele desanimar da vida. Nós temos visto muitas pessoas, né, esses dias, melhorou. Esses dias aí nós temos visto muita história aí de pessoas suicidando, né, pessoas com depressão, e muitas vezes isso acontece exatamente por essa crise de ideais. Obviamente não vamos entrar a fundo nisso aqui, né? A depressão, a crise de ansiedade, ela pode se dar por algum trauma, algum problema biológico, mas em muitos casos nós vemos pessoas que entram nesse tipo de crise, nesse tipo de estado, porque são pessoas que vivem sem ter ideais claros. Não sabem de onde vieram, não sabem por que vieram e não sabem para onde vão. Então por isso eu dei o tema dessa mensagem nessa manhã, refletindo sobre as crises de ideais. E esse texto de Paulo é bastante interessante, que ele diz que nós devemos correr de tal maneira que alcancemos o nosso alvo, que atinjamos as nossas metas. E ele continua dizendo, todo atleta, ou seja, todo aquele que se propõe a competir, a entrar numa competição, de tudo ele se domina. Ou seja, ele tem que ter uma educação, ele tem que ter um projeto para que ele alcance a sua meta. E ele continua dizendo, aqueles para alcançar coroas corruptíveis, porém nós uma coroa incorruptível. Irmãos, eu quero, hoje pela manhã, quero até compartilhar com os irmãos aqui algo que Deus me trouxe pela manhã sobre essa questão, que hoje pela manhã eu estava pensando, refletindo sobre essa questão da carreira, da competição, do atleta, né, que corre, e Deus me trouxe a lembrança, uma situação que eu vivi lá em Cuiabá, onde tinha uma competição lá, que a gente sempre fazia lá entre as companhias do batalhão, éramos 4 companhias, mais ou menos 100 e poucos homens, e sempre fazia ali Olimpíadas entre as 4 companhias. E numa dessas Olimpíadas, a nossa companhia chegou à final, a semifinal, né? E nós precisávamos de 1 ponto para sermos os campeões do batalhão. E tinha lá uma modalidade, que era uma modalidade de uma competição feminina. E tinha, parece que 5 meninas lá do quadro feminino, e uma das meninas estava competindo pela nossa companhia. E você sabe que na competição tem, além das metas, tem as raias, né? Quando vai ter ali a corrida, tem as metas, que são aquelas linhas, né, no sentido contrário, né, que você vai passar pelas metas,
e tem as raias que você vai ter que correr dentro daquelas raias. E nessa competição faltava um ponto para a gente ganhar. E nessa competição feminina, a gente só precisava chegar em quarto lugar. Se chegasse em quarto lugar, a gente ganharia um ponto, porque a pontuação era 1 ponto, 2 pontos, 3 e 4 pontos. E não é que a abençoada da menina conseguiu correr fora da raia e foi desclassificada e perdeu o único ponto. Era só ela concluir a corrida. E a pobrezinha, não sei se ela não sabia ou se descuidou, saiu correndo e entrou na raia da outra atleta e foi desclassificada. E nós acabamos perdendo a corrida, perdendo a competição. Isso ilustra, irmãos, essa ilustração, de certa forma, ela traz um sentido espiritual para nós, que a carreira que nos foi proposta, ela tem metas e tem raias, tem limites. E nós precisamos correr dentro de alguns limites estabelecidos por Deus. Eu gosto sempre de falar aqui, quando eu tenho a oportunidade de compartilhar a mensagem, que os limites que Deus estabeleceu para nós, a Bíblia chama de princípios. E toda vez que nós quebramos ou rompemos um princípio, nós somos quebrados por esse princípio. Naquele caso ali, ela rompeu o princípio, fomos desclassificados, perdemos a Olimpíada, só um ano depois para competir de novo. Mas num contexto espiritual, irmãos, nós podemos quebrar um limite, e esse limite comprometer não somente as nossas metas, como comprometer a nossa própria vida. Então nós precisamos estar muito atentos, isso tanto no sentido espiritual, quanto no sentido social. Nós precisamos estar atentos aos limites que são estabelecidos, limites sociais, limites espirituais. Nós precisamos estar atentos a esses limites, porque muitas vezes nós somos prejudicados, desclassificados em algumas competições da vida, porque nós não atentamos para o tempo, para os limites que são impostos para nós. E dentro disso, irmãos, eu ouvi uma mensagem há alguns anos atrás, pastor até falecido hoje, Myles Moore, nem sei se é assim que fala, né? Meu inglês é uma aberração, mas se não me engano é Myles Monroe, né? E ele dizia que o lugar mais rico da terra não é Dubai, não é Washington, não são os grandes centros comerciais, Tóquio, Pequim, mas ele dizia que o lugar mais rico da terra é o cemitério. Eu achei interessante essa colocação dele. Por que o cemitério? Aí ele explica. O lugar mais rico da terra é o cemitério. Por quê? Porque ali são depositados os homens com seus ideais. No cemitério é colocado aquele que encerrou a carreira e que às vezes tinham grandes projetos para realizar e que não realizou. Tinham grandes livros para escrever e não escreveram. Talvez alguns que tinham um grande chamado ministerial e não cumpriu. Alguns que seriam grandes profissionais, médicos, dentistas, pedreiros, padeiros, cada um no seu dom, mas que seriam pessoas significativas na comunidade, na sociedade onde ele vivia. E às vezes por ele não compreender isso, ele foi sepultado com tesouros preciosos dentro de si. Hoje nós somos, irmãos, mais de 8 bilhões de pessoas sobre a terra. E segundo os estudiosos aí, cada ser humano é único. O DNA de cada ser humano é único. As impressões digitais de cada ser humano é única. Ou seja, você é exclusivo. Vira para a pessoa que está do seu lado, é para não deixar ela dormir. Fala para ela aí, você é único. Não existe outro, irmãos. Deus te fez e quebrou a forma.
Pode ser até parecido, mas não é igual. Nem o gêmeo idêntico é idêntico. Curioso, né? Nem o gêmeo idêntico é idêntico. Porque Deus te fez de uma forma exclusiva, peculiar, para propósitos exclusivos e peculiares. Deus colocou em você habilidades que são para você. Porque Deus tem propósitos, Deus tem coisas que Ele precisa fazer através de você, por meio de você e em você. Você compreende a grandeza disso? De sermos únicos no universo. A irmã começou, ela abriu, eu glorifiquei a Deus quando a irmã começou aqui, ela fez a leitura inicial. Aí Deus, o Espírito Santo já me pegou ali, já no mistério ali. Exatamente o que Deus tinha falado no meu coração. Eu te conheço, eu te chamo pelo teu nome, eu te tomo pela tua mão direita, eu te sustento, eu te ajudo, eu te cuido, porque Deus te vê como alguém exclusivo, único para Ele. E a Bíblia diz que o valor de uma alma excede em muito até o universo. A Bíblia diz que é incontável, incalculável o valor de uma alma. Por quê? Porque você é eterno. Eu e você somos criaturas de Deus, criados exclusivamente para o propósito de Deus. Embora nós traçamos, idealizamos metas na nossa mente, a Bíblia diz que muitas são as imaginações do homem, as metas do homem, mas a resposta certa é do Senhor. Eu é que sei os pensamentos e os planos que tenho a respeito de vós. Pensamento de paz e não de maldição, para lhes dar um fim que eu desejei. Deus tem metas, Deus tem propósitos e planos para a sua vida, irmãos, para a minha vida, que nós mesmo não conhecemos. E à medida que nós nos aproximamos de Deus, o Espírito de Deus vai revelando a nós quais são os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Porém, querido, eu gostaria de falar nessa manhã, entendendo isso, que Deus nos fez pessoas exclusivas, únicas, porém espíritos independentes. Tudo que Deus faz na terra, Deus faz através do homem. Você não vai ver Deus fazendo nada na terra independente do homem. Se nós olharmos na Bíblia, você vai ver que tudo que Deus fez, Deus levantou um homem para fazer. Para abrir o mar, o que Deus fez? Moisés, para de reclamar comigo. Fala para o povo marchar. E você, o que você tem na tua mão aí? Ah, um cajado, um pedaço de pau. Não valia para nada, irmãos. O que se faz com um pedaço de pau? Mal dá para espantar um cachorro. Se tem um pedaço de pau na sua mão, faz o seguinte: levanta o seu cajado e toca na água. Mas você acha que se Moisés não tivesse tocado na água, você acha que o mar se abriria? Sim ou não? Você acha que o mar se abriria se Moisés não tivesse tocado na água? Não ia se abrir, irmãos. Porque tudo que Deus faz na terra, Deus faz através do homem. Quando Moisés toca o cajado na água, a Bíblia diz que veio um vento oriental, aí a ação de Deus. Veio um vento oriental e soprou as águas e partiram as águas no meio, e ficou um muro de um lado e o outro muro do outro lado, e o povo passou a pé enxuto. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus pode te usar como resposta para esse mundo. Querido, talvez você está esperando Deus fazer alguma coisa através de alguém. Eu não sei qual a circunstância que você está precisando de um milagre de Deus, mas talvez você está esperando Deus fazer um milagre através de alguém, mas você é o agente do milagre que Deus quer usar. O apóstolo Paulo diz, irmãos, aquele que entra numa competição, o atleta de tudo se abstém. Ou seja, o atleta tem que se preparar. Estou gordinho, estou meio pesado.
Você não vai ficar deitado na cama com a barriga, com os folgadão do pé para cima, né? Como diz a irmã Ada, folgadão do pé para cima, deitado na rede, esperando Deus agir um milagre e a gordura da sua barriga sumir. Não, querido, você vai ter que fazer caminhada, vai ter que correr, vai ter que fechar a boca. O mundo espiritual não é diferente, irmãos, o princípio é o mesmo. Tudo que Deus tiver que fazer, Deus vai fazer através da ação do homem. Deus vai operar o milagre através da ação humana. E pode olhar na Bíblia, tudo foi assim. Derrubar o muro de Jericó, faz o seguinte, pega o povo aí, pega um tanto de vaso de barro e quebra. A hora que vocês quebrar o vaso, e grita por Gideão, por Josué e pelo Senhor dos Exércitos, né? Esqueci qual era a frase que eles falaram lá, acho que era isso, pelo Senhor dos Exércitos, e quebra o vaso. A hora que vocês quebrar o vaso, o muro vai cair. Irmão, que coisa absurda, gente. Só crente para acreditar num troço desse. Sim ou não? Talvez se você fosse Josué, você ia falar, Deus, eu não vou pagar um mico desse não. Eu? Ficar rodando 7 dias, sendo vaiado, sendo escarnecido, rodando aqui igual um bobo em volta dessa cidade, e depois pegar um vasinho, quebrar um vasinho, e gritar, por Jeová. Pô, vai rir da minha cara. Mas foi a obediência à ação humana que gerou o milagre. Tudo que Deus fizer na terra, Deus vai fazer através do homem. Isso é o princípio do domínio, irmãos. Quando Deus criou a terra, Deus diz, domine o homem sobre a terra e sobre todas as criaturas que nela habitam. Princípio de domínio. A propriedade é de Deus, a terra pertence a Deus, é propriedade de Deus, mas Deus deu a terra para o homem dominar. Então Deus não fará nada. Eu acho lindo, a pastora Tânia Tereza, uma vez ela pregou uma mensagem lá na igreja, ela falando sobre isso, e ela explicando que, ela até deu um exemplo do filho dela, ela falou, irmãos, dentro do direito, domínio e posse são duas coisas totalmente diferentes. Aqueles que são da área aí devem saber disso melhor do que eu. Domínio e posse são duas coisas totalmente diferentes. Um terreno é de posse do Estado, mas o Estado pode te dar o domínio, e você vai ter a posse daquele terreno, você vai construir, vai fazer o que você quiser nele, mas a propriedade é do Estado. Assim é com Deus. Deus criou o universo, Deus criou a terra, mas Deus deu o domínio ao homem, para que você trabalhe e conquiste. Irmão, a terra está aí para ser conquistada pelos homens e pelos seus filhos. Quer vitória, irmão? Trabalhe. E eu quero dar 4 conselhos aqui, 4 princípios importantes para nós alcançarmos os nossos ideais, os nossos alvos, nossas metas. 4 princípios bíblicos importantes. Primeiro, aprenda a definir alvos específicos e progressivos para ser alcançado. Vou repetir. Primeiro conselho, aprenda a definir alvos específicos e progressivos para você alcançar. Eu quero ser médico. 12 anos de idade querendo ser médico. Glória a Deus, ideal. Você tem um ideal. Agora, querido, trace planos, trace metas para você alcançar isso. Primeira meta, vou ser o melhor aluno da minha sala. Se eu não for o melhor, eu vou ser um dos melhores. E começa a estudar, porque a gurizada que fez o vestibular aí, sabe que é pancada. Tem que estudar. Estou com 125 quilos, rapaz. Agora chega o final do ano aí, todo mundo começa cheio dos ideais, né? Todo mundo começa a idealizar um tanto de coisa. Estou com 130 quilos, caraca. Eu tenho que entrar o ano novo, esse vestido tem que entrar em mim. Nessa calça tem que entrar em mim. Rapaz, eu vou perder, em 2 meses eu tenho que perder 20 quilos. Ele não vai não, hein? Ele não vai não. Como diz o meme, não vai, irmão. Não vai traçar uma meta impossível de se alcançar. Alvos específicos e
progressivos. Olha, eu preciso emagrecer, eu vou começar a controlar minha alimentação, eu vou começar a fazer atividade física. Esse dia eu estava fazendo caminhada lá com a minha esposa, ela falou: Kleber, eu estou perdendo roupa, eu preciso perder peso. Eu falei: vamos lá, vamos começar a caminhar. Começa a caminhada. Depois, vamos caminhar 1 hora. 5 quilômetros, 6 quilômetros em 1 hora. Depois vamos fazer 6 quilômetros em 45 minutos. Depois, meia hora. Começa andando, depois faz intervalado. Anda um pouco, corre um pouco. Depois começa a correr na descida. Depois começa a correr. Daqui a pouco você está fazendo mesmo 6 quilômetros em meia hora. Mas é preciso estabelecer metas específicas e progressivas. Não adianta, querido, querer perder 20 quilos, 30 quilos em 2 meses. Não vai perder. Camarada não está conseguindo vencer nem em algumas áreas sexuais lá e quer ser pastor, quer ser líder de louvor. Não vai, querido. Começa a estabelecer metas de buscar mais santidade, ler mais a palavra, orar mais, dedicar mais tempo, consagrar-se mais a Deus. Primeiro conselho, defina algo específico. Para quem não sabe para onde vai e nem onde quer chegar, qualquer caminho ou destino serve. Vou repetir. Isso aí é palavra do sábio, que é o chapeleiro maluco, lá do Alice das Maravilhas, né? Para quem não sabe aonde vai nem onde quer chegar, qualquer caminho ou destino serve. Se você não sabe o que você quer da vida, meu irmão, se você não tem meta, não tem alvo, você vai ser um forte candidato a ser abraçado pela depressão, pela falta de motivação de vida. Defina algo, onde eu quero chegar. Poxa, eu sou pedreiro, eu vou ser o melhor pedreiro. Eu sou pintor, se especializa, seja o melhor pintor. Eu sou aluno, estou estudando para fazer, seja um dos melhores alunos. Falava com os meus filhos: você não precisa ser o melhor, mas seja um dos melhores. Trace meta para estar entre os melhores. Porque se você não fizer, de medíocre, irmãos, o mundo está cheio. Medíocre na essência da palavra. De medianos, o mundo está cheio. Agora seja você resposta. Enquanto a gurizada está lá na balada, cuida da sua saúde, vai estudar, invista tempo em coisas produtivas para a sua vida. Olha o que a Bíblia diz, Jó capítulo 22, versículo 28. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teu caminho. Provérbios 4:18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, progressiva, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É de glória em glória. O pastor Davi falou isso aqui esses dias. É de glória em glória, irmãos. Não é tudo de uma só vez. Deus faz as coisas por tempo, progressivamente. Lembra de Moisés? Primeiro foi para o Egito, achar que era gente. Depois saiu do Egito, foi para o deserto para aprender que não era quem ele achava que era. 40 anos, 80 anos. Depois volta, mais 40 anos para aprender que ele sem Deus não era nada, que ele dependia de Deus para tudo. De glória em glória. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Diz assim: irmãos, quanto a mim, Paulo falando, irmãos, quanto a mim, não julgo já ter alcançado a salvação ou a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Primeiro princípio, quer vitória, irmãos? Para de viver igual museu, só olhando para o passado. Quer vitória? Esqueça das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Você já viu alguma corrida, alguma competição, pessoa correndo assim? Ou assim? Você não vai ver, irmãos. A carreira da fé, assim como a carreira da vida, nós temos que traçar objetivos que estão à nossa frente, porque o passado não nos pertence, o presente é uma dádiva de Deus para agora. Então trabalhe com o presente, e o futuro depende das suas ações de hoje.
Deus vai fazer acontecer, e seu inimigo não vai entender. Deus vai fazer acontecer se você fizer por onde. Deus faz acontecer na vida de quem faz. Senão Deus não vai fazer acontecer, irmão. Na sua vida não faz, na vida do outro. Na sua vida não. Esquecendo-me das coisas para trás, fique olhando para os que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Ele tinha um alvo claro. Claro. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus em Cristo Jesus. Irmãos, esse princípio é só para a vida espiritual? Você acha que esse princípio é só para a vida espiritual, irmãos? Não, irmãos. Isso é para qualquer área de nossa vida. Para de viver do passado, olha para a frente. Deus, catuca a pessoa que está do seu lado aí, fala para ela: olha, querido, para de olhar para o passado, Deus tem coisa grande para você. Diga, irmão, diga para o irmão do seu lado aí: Deus tem coisa grande para você. Pode dizer. Eu também fico meio com vergonha quando as pessoas mandam fazer isso, né? Ainda mais quando você não conhece a pessoa, você fica meio... Mas profetiza, profetiza. Deus tem coisa grande para você. Deus não pode mudar o seu passado, mas o seu futuro. Oh, querido, Deus pode fazer grandes coisas. Porque Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Que Deus é esse? Agindo eu, quem me impedirá, diz o Senhor. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha história, o meu passado. O senhor não sabe, eu fui molestado, fui abusado, e fui isso, fui aquilo. Querido, eu não conheço realmente a sua história, e eu nem posso mudar a sua história, mas eu busco um Deus, e sirvo um Deus, que pode mudar a sua história, assim como Ele tem mudado a história de muitas pessoas. Eu ia trazer hoje para projetar um vídeo, mas acabou que na correria não deu para eu baixá-lo, de um rapaz chamado Nick Vujicic. Creio que alguns dos irmãos já viram esse rapaz. O rapaz que é só o tronco. Ele é só o tronco. E uma mãozinha assim do lado do quadril, né? Acho que uns 3 dedinhos. Depois, se você entra na internet e pesquisa: testemunho de Nick Vujicic. Filho de pastor, filho de pais crentes, nasceu com uma deformidade, só o tronco. Tentou se matar várias vezes, até ele entender o propósito de Deus para a vida dele. Esse rapaz, irmãos, já alcançou milhões de vidas para Jesus, através de seu testemunho. Hoje é casado, fez faculdade, tem uma filha perfeita, tem uma esposa linda, perfeita. Eu não me lembro o que ele formou na universidade, mas é formado, palestra no mundo inteiro, irmãos. Aí eu te pergunto, se um camarada que nasceu só o tronco, consegue fazer um negócio desse, e não está por aí ainda tentando se matar, entender o propósito de Deus para a vida dele, será que você não pode entender qual é o alvo de Deus para a sua vida, irmão? Será que é tempo realmente de você estar pensando em se matar? Será que o seu problema é o maior problema realmente da galáxia? Será que Deus não pode mudar a sua história? Deus pode mudar a sua história. Querido, Deus pode fazer algo novo na sua vida e começar hoje. Entrega os teus caminhos ao Senhor e confie nele, e o mais Ele fará. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor, e você pode crer nisso. Entregue os seus caminhos ao Senhor e confie nele, e Ele fará o milagre na sua vida. Segundo conselho: se prepare, porque ninguém atinge o seu alvo sem esforço. Já dei uma pincelada nisso aqui. Se prepare, irmãos. Quem vive para um propósito não se vende por proposta. Quem vive para um propósito, quem tem um alvo claro, não se vende por qualquer propósito. Se você sabe onde você quer chegar, não é qualquer coisa que vai te tirar do alvo.
Veja o que a Bíblia diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faça-o conforme as suas forças. Eclesiastes 9:10. Porque para a sepultura para onde você vai, não há obra, não há projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Faça a sua parte, irmãos, que certamente Deus fará a dele. Aliás, correção, já até coloquei essa correção aqui. Faça a sua parte, porque certamente Deus já fez a dele. Porque já fez, pastor. Irmãos, as leis espirituais, elas se realizam na nossa vida a partir do princípio da obediência. Enquanto nós estamos vivendo em desacordo com as leis espirituais, com os propósitos de Deus, nós não vamos alcançar as promessas de Deus. Mas lembra daquilo que Paulo fala lá em Coríntios, no capítulo 2, se não me engano, versículo 21? Porque todas quantas são as promessas de Deus, tem em Cristo o Amém. Ou seja, todas as promessas de Deus estão na prateleira, irmãos, para ser acessada por mim e por você através de Cristo, pela fé. Se você crê, lembra o que Jesus falou para Marta? Ah, Senhor, eu sei que eu vou passar no vestibular, porque o Senhor tem bênção para a minha vida. Eu sei que eu vou conseguir um marido, um esposo abençoado, porque o Senhor tem bênção na minha vida. Lembra do que Jesus falou para Marta? Marta, não basta crer, não basta simplesmente você pensar assim. Você tem que crer de todo o seu coração, para você ver a glória de Deus. Não basta querer, não basta querer, irmãos. Você tem que desejar isso de todo o seu coração. Você tem que acessar essas coisas pela fé. Nós precisamos, a chave que vai mover o milagre, irmãos, é fé. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, e a fé não é só para coisas espirituais, não. Eu preciso empregar a fé até para conquistar coisas seculares, irmãos. Fé e esforço. A Bíblia diz que fé sem obra é morta. Fé, eu entendo o princípio e aplico a ação sobre a minha fé. Prepare-se para fazer esforço. Deuteronômio 28, versículo 1 e 2, 13 e 14, diz assim: e será que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tiveres o cuidado de de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Então qual que é a promessa? Qual que é o princípio? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, a promessa, o Senhor teu Deus te exaltará. Se você estudar, Deus vai te abençoar. Se você for fiel, Deus vai te prosperar. Se você tiver um bom caráter, Deus vai te abençoar com uma esposa ou com um esposo abençoado, com um bom caráter. E ele continua dizendo, sobre todas as nações, versículo 2: todas as bênçãos virão sobre ti, promessa, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e nunca estará em cima nem de baixo. Condição: se obedeceres os mandamentos do Senhor, o teu Deus. Princípio, diz a palavra de Deus, Provérbios capítulo 10, versículo 3 e 5: o Senhor não deixará o justo passar fome, mas destruirá as aspirações do perverso. O que trabalha com mão diligente, promessa, com mão displicente, empobrece, mas o diligente de mão enriquecerá. Promessa de Deus, irmãos. Quer alcançar suas metas, quer alcançar objetivos grandiosos, trace projetos, alvos claros e específicos, e empenhe esforço. Aquele que trabalha com mão diligente enriquecerá. Irmãos, tem pessoas que Deus levanta do nada. Talvez você pense, pastor, mas na minha situação é difícil demais, não dá. Eu nasci numa família muito complicada, passei por situações muito complicadas. Querido, o terceiro ponto, eu já vou até passar para o terceiro ponto, para a gente não deter muito. Empregue esforço. Segundo ponto, esteja disposto a empregar esforço para conquistar aquilo que você quer. Empregue esforço.
Terceiro ponto, já vou tocar nesse assunto. Não subestime os seus talentos. Querido, ninguém é tão vazio que Deus não possa usar nada que você tem. Lembra da viúva de Sarepta? O que você tem na sua casa? Ah, tem nada. Tem nada. Só um restinho de farinha. Eu vou fazer um pão lá para eu comer, fazer um bolinho para eu e meu filho comer, e a gente esperar a morte chegar, ouvindo Raul Seixas. Esperando a morte chegar. Tem muito crente, irmãos, que está na filosofia da Raul Seixas, sentado com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar, esperando Deus fazer algo, sem amassar o pão, sem pôr a mão na farinha, sem exercer esforço. Não subestime os seus dons e talentos, irmãos. Aquela mulher achava que não tinha nada, mas com aquele pouco de farinha que ela tinha, e com aquele pouco de azeite, Deus trouxe provisão para aquela mulher para a vida toda. A outra viúva, eu acho que era de Sidom, né, que tinha um azeite lá de Eliseu. O que você tem na sua casa? Ah, a minha situação está crítica, estou quase morrendo, o pessoal quer levar até meus filhos escravos. Mas o meu marido era servo do Senhor, é promessa de Deus que o justo não padeceria fome. Aí Eliseu fala: o que você tem lá? Eliseu não, Elias, né? Elias. Não, Eliseu. Já estou até confundindo os profetas. O que você tem na sua casa? Ah, apenas uma botija de azeite. O milagre de Deus depende da ação humana. Você quer ver o milagre de Deus? Vai no meio da vizinhança, pegue tudo quanto é vasilha que você puder achar, traga para sua casa. Eu não, vou trazer vasilha, sair andando, batendo na porta da casa dos outros, eu morro de vergonha de pedir as coisas. Veria o milagre? Não veria o milagre. Mas aquela mulher obedeceu um princípio de Deus: vai, pede vasilha, que aí, em cima da sua ação, a partir da sua obediência, Deus reagirá à sua fé. Deus não age, Deus reage a partir das nossas atitudes. Deus vai fazer o milagre. A Bíblia diz que, você conhece a história, que a mulher foi e mandou o filho dela pegar as vasilhas, trouxe vasilha, e começou a derramar azeite. Traz vazia, traz vazia, traz vazia, traz vazia. O que aconteceu, irmãos? A Bíblia diz que todas as vasilhas foram cheias, e o azeite só cessou quando? Quando acabaram-se as vasilhas. Deus pode operar um milagre, mas Deus depende da nossa ação. Não subestime o seu talento. Lembra da parábola dos 8 talentos? Mateus 24, abra aí. Mateus 24, 25, melhor dizendo. Mateus 25, versículo 14 e 19. E eu não sei se é coincidência ou Jesuscidência, irmãos, mas é bacana a moeda, às vezes, daquela época se chamar talento. É bacana, porque é exatamente o que Deus nos dá para nós multiplicarmos: talentos. Nós viemos do mundo vazios, irmãos. Nem roupa a gente traz, nós só trazemos talentos, habilidades. Olha o que diz a história, Mateus 25, 14 a 19. Porque isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. Presta atenção nisso. Cada um segundo a sua capacidade. O Senhor distribuiu talentos a cada um segundo as suas capacidades, e ausentou-se por um longo período de tempo. E tendo eles partido, o que recebeu 5 talentos negociou com eles e granjeou mais 5. Da mesma sorte, o que recebeu 2 granjeou com eles e recebeu mais 2. Mas o que recebeu 1 talento foi, como dizia lá no sul de Minas, cavucou na terra e escondeu o talento. E quando o senhor deles voltou, muito tempo depois,
acertou conta com eles. Não subestime os seus talentos. Irmãos, o texto diz que Deus distribuiu talentos a cada um segundo as suas capacidades. Deus nos criou indivíduos com características, talentos e habilidades diferentes. Irmãos, nos momentos de maior crise, normalmente é quando surgem pessoas com aquela sacada que vai ficar às vezes milionário. Normalmente nos momentos de crise. Eu falei no início da mensagem, seja você resposta. Então você acha que você não tem nada, nem a botija de azeite. Você tem as suas mãos, você tem a sua boca, você com certeza tem talentos que Deus te deu. E a Bíblia diz que Deus vai requerer talentos. Às vezes nós ficamos namorando o talento de outros. Ah, mas aquele recebeu 5 talentos, aquele recebeu 2, e eu só tenho 1. Deus distribuiu conforme a capacidade de cada um. Use os talentos que Deus tem te dado. Lembra de Gideão? O problema, irmãos, é que muitas vezes nós subestimamos aquilo que nós temos, porque nós não entendemos que Deus é poderoso para usar esse pouco que temos, para multiplicar e fazer o milagre. Lá em Juízes, eu não vou ler o texto, que é um texto grande, mas em Juízes, no capítulo 6, versículo, acho que se não me engano, do 12 até o 40, mas eu vou ler apenas alguns versículos aqui, do 12 ao 16. Quando o anjo de Deus aparece para Gideão, Gideão estava escondido, debulhando trigo dentro do lugar de pisar uva, dentro do lagar, escondido, com medo. O anjo aparece para Gideão, o anjo fala para Gideão o seguinte: o Senhor é contigo, homem valente. Lá no versículo 12, o Senhor é contigo, homem valente. Olha a resposta de Gideão: ai, Senhor meu, quem sou eu? Se o Senhor é conosco, por que está vindo tanta desgraça na minha vida? Muitos crentes estão assim, irmãos. Deus está falando: você é uma mulher valente, você é um homem valente, você é alguém valoroso de Deus. Você está dizendo: ai, se isso fosse assim mesmo, por que está vindo sobre mim tanta desgraça? A Bíblia diz que Deus não nos dá tribulações além daquilo que podemos suportar. Disse que quanto mais quente o fogo, mais puro será o ouro. Se Deus está permitindo certos níveis de provação e tribulação na sua vida, querido, aguenta firme. Deus sabe que você é capaz, Deus está trabalhando na sua vida, mas você é um homem valente, você é uma mulher valente de Deus. Vira para a pessoa que está do teu lado, fala para ela: você é uma pessoa, você é um valente de Deus. Ainda que as circunstâncias pareçam totalmente adversas, você continua sendo um valente, uma valente de Deus. As circunstâncias não mudam a essência. Quando José estava preso, irmãos, no xadrez, encarcerado por 3 anos, a circunstância não mudou a essência. Ele continuou sendo homem amado, muito amado de Deus. E você conhece a história. Não deixe que as circunstâncias determinem a sua essência. Segundo, aí Deus fala de novo com Gideão, o anjo fala de novo com Gideão: vai nesta sua força, aí Gideão, e livra Israel. Aí Gideão de novo: ai, Senhor meu, como é que eu vou fazer isso?
Igual aquele personagem de desenho animado antigo, né? Só os quarentões aí vão lembrar. Ó Deus, ó vida, ó azar. Né? Tinha um desenhinho que fazia isso. Eu nem lembro o nome do desenhinho, mas era um ursinho. Como é que é? Hip Rato? Lip Heart. É isso aí. Mano, não revela a idade, mano. Nós negão, nós temos a vantagem que a idade é encoberta. Aí tem gente igual esse Hip Heart. Ó vida, só vê desgraça. Irmão, lembra de Jeremias? Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pense em coisas boas, tira os olhos da adversidade, pensa em coisas grandes, pensa em coisas boas. Eu me lembro quando eu trabalhava na roça, eu falava que um dia eu queria ser militar. Aí o pessoal fala, rapaz, tem gente que faz concurso, o camarada cresceu estudando em escola particular, faz concurso, o cara não passa. Você trabalhando na roça, rapaz, sabe se você vai passar num negócio desse? Olha eu aqui travei. Irmãos, Deus pode operar um milagre. Eu me lembro que Deus levantou uma pessoa que me deu livros, uma professora, me deu livros na época. Falou, não, vou te dar livro de professor para você estudar. E ela me deu o livro, eu comecei a estudar, passei. Raspando, mas passei. Raspando, mas passei. Deus só precisa, irmãos, que você entenda que a essência dele está em você e Deus te criou para ser vitorioso. Entenda isso, Deus te criou para ser vitorioso, para ser cabeça e não cauda. Eu lembro de um pastor que dizia, Deus te criou para ser uma cabeça pensante e não uma cauda abanante. E tem muito crente que está igual uma cauda abanante, sendo levado para onde o vento sopra. Não tem propósito, não tem meta, não tem alvo, não tem objetivo. O que você vai ser na vida? Estamos aí, o que Jeová mandar é isso aí mesmo. O que Jeová mandar, nós estamos aí. Jeová não vai mandar. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Aquele que trabalha com mão diligente enriquecerá, mas aquele que trabalha com mão displicente vai empobrecer. Princípio de Deus, irmãos, não subestime os seus talentos. Aquilo que Deus confiou a você, trabalhe. Seja diligente e Deus vai te fazer prosperar. Amém? Quarto princípio, quarto conselho. Prepare-se. Ainda que você seja um escolhido de Deus, virá adversidade. Quer atingir alvos, quer atingir meta, né, Carla? Vai doer. Vai doer. Quer perder peso, santo? Vai doer. Ai, minha perna, ai, minha barriga. Vai ter que perder noites, às vezes, de sono. Vai ter que trabalhar, vai ter que se esforçar, vai. Prepare-se que haverá tribulação. Nada vem sem esforço, só alcança o propósito quem suporta o processo. Só alcança o propósito quem suporta passar pelo processo. Tem gente que quer um destino glorioso, mas não quer esforço. Não quer traçar meta, não quer trabalhar, não quer se esforçar. Olha que vem o problema, não, mas eu sou homem de Deus, a Jeová, o que é isso? Isso não é coisa de crente não, cansei, desanimei, vou sair da igreja. Vou sair da igreja. Sai, que o jacaré te abraça lá fora. Satanás só tá, eu já contei para os irmãos. Já contei para os irmãos lá na nossa cela, lá o testemunho de uma vez que eu estava expulsando um capiroto de uma pessoa, orando por libertação. Nós já estávamos uns 15 minutos orando já para aquele endemoniado. Aí num dado momento a gente começou a fazer o capiroto sofrer. Nem isso eu oro mais, pastor. Tinha um negócio de derrama fogo, que a gente orava. E o capeta, e a gente gostava de ver o capeta sofrendo com o fogo do céu. De repente, falou, eu vou sair. Vocês estão mandando, eu vou sair. Mas o dia que você deixar seu Jesus, eu te mato.
tá, como eu não vou deixar Jesus, sai dele em nome de Jesus, agora. O camarada saiu, ficou liberto. Mas tem um preço. Você quer ser usado, quer ser vaso? Tem um preço, tem tribulação, irmãos. Vai ter preço a pagar. Satanás vai trabalhar para tentar te tirar do alvo. Satanás está só esperando você pôr o pé fora da faixa. Estamos falando sobre isso na célula. Às vezes nós falamos muito de Jesus te ama, Jesus te ama. Jesus te ama sim, mas Satanás te odeia. E se você não colocar na sua vida um propósito de buscar a Deus, querido, saiba que as portas do inferno estão abertas, esperando. Ah, isso é mito, isso é folclore. Jesus falou mais em inferno do que no céu. Por quê? Não sei. Talvez seja um alerta para nós, irmãos. Deus tem um propósito glorioso para nós. Mas Deus não fará nada na minha e na sua vida sem o nosso agir. Vai ter tribulação? Vai. Olha o que a Bíblia diz. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que sofre a provação, porque quando ele for aprovado, receberá a coroa da vida eterna, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto também nós, irmãos, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço. Vai ter adversidade, vai ter embaraço, vai ter luta. Deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus propõe a carreira, corre quem quiser. Aqui o escritor de Hebreus não fala a carreira que está imposta. A palavra não é imposta, a carreira que está proposta. A proposta de Deus é essa. É treinamento, é de glória em glória, é fazendo esforço, é abrindo mão, é buscando a vontade de Deus. Agora aceita quem quiser. Porém, irmãos, a Bíblia diz: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus tem planos de bênção para mim e para você, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? E eu quero terminar. Irmãos, com um último conselho. Complementando aí o texto de Hebreus capítulo 12, deixando todo o embaraço que de tão perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O escritor aqui, ele coloca aqui um paradoxo. Correr com paciência. Complicado, né? Corramos com paciência, né? Irmãos, aqueles que gostam do esporte, quem corre 100 metros raso, não corre na mesma velocidade de quem corre 1 quilômetro, nem na velocidade de um maratonista. Sim ou não? Você vê um corredor de 100 quilômetros, 100 metros rasos, irmãos. O camarada sai bufando, dando tudo que tem, e para arrebentar, é 10, 12 segundos. Aquela primeira música, aquela primeira que vocês cantaram, preparem. O camarada sai bufando para arrebentar. É 10, 15 segundos que ele vai dar tudo que tem. Mas o escritor de Hebreus está dizendo: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que a Bíblia está dizendo, irmãos, é que a caminhada é longa. Não adianta você querer que Deus faça tudo na sua vida da noite para o dia em 15 segundos. Não adianta você sair igual um desesperado. O tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. Tenha paciência, suporte o processo para alcançar o propósito. Suporte o processo, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Corra com paciência, irmãos. O maratonista, ele sai
Dá 1 quilômetro, 2 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros, o cara tá. Tem aqueles brincantes que saem correndo, né? Tem uns que vai só para avacalhar o negócio, com a fantasiada, aquelas palhaçadas, sai correndo. Hora que dá 5 quilômetros, já ficou todo mundo pelo caminho. Mas aquele corredor que sabe correr a carreira, dá 10, 15, 20, 30 quilômetros, 35, 40 quilômetros, o camarada chega. Inteiro. Corra com paciência a carreira que está proposta. Deus tem um propósito para mim e para você, irmãos. Qual propósito é esse, pastor? Vamos terminar com isso aqui. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora está a coroa da justiça reservada para mim, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os quanto amam a sua vinda. Aqueles que correm no estádio, apenas o vencedor ganha. Mas aqui, irmãos, no meio do povo de Deus, Deus quer que todos nós saiamos e cheguemos, alcancemos o alvo da nossa fé. Segura aí um pouquinho, irmãos. Tem um vídeo que eu gostaria de projetar antes da gente louvar a Deus. Projeta pra gente aí, irmãos. É um vídeo curtinho, 1 minuto e 30 somente. Antes da gente orar, eu gostaria que você prestasse atenção nesse vídeo para a gente concluir. Pode soltar, varão. Esse corredor da 4ª raia de camisa azul é Derek Edmond. Era um dos favoritos para a Olimpíada de 1992. Era uma promessa para ganhar as Olimpíadas. Corrida de 400 metros rasos. Corrida de esforço. Na metade da prova, irmãos, ele teve um estiramento, um rompimento de um tendão. Ele não aceitou a ajuda dos médicos para abandonar a prova e continuou correndo. A 150 metros do término da corrida, um senhor invadiu a raia e entrou. E ele fala para o Edmond: você não precisa continuar correndo. Se você quiser, a gente para. E Edmond fala: não, eu vou até o fim. E ele fala para o filho: se você vai, então me deixa eu te ajudar a fazer isso. E o pai vai acompanhando o filho até o final, até eles romperem a meta. Querido, eu fiz questão de trazer esse vídeo com uma ilustração para você. Ninguém se lembra quem ganhou essa Olimpíada, mas todo mundo se lembra desse Derek Edmond. Assim como o pai desse atleta falou para ele. É a palavra de Deus que a irmã leu no começo aqui. Por isso que eu chorei, senti a presença de Deus no começo. Eu quero que você projeta para nós, irmãos, aquele texto novamente, antes da gente orar, antes da gente louvar a Deus e orar. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã, para a gente terminar. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha mão fiel. Você não está sozinho nessa corrida. Eu sou contigo, diz o Senhor. Se coloque